Olá, paz do Senhor, meu povo. Deus abençoe muito vocês. Paz do Senhor. Não sai daí não, fica aí comigo que eu quero falar com você sobre um assunto muito pertinente. Eu quero falar com vocês sobre o vídeo do pastor agredindo a esposa, sobre agressão. E eu acredito que nós precisamos falar mais sobre essas coisas. O meu nome é Eugla, eu sou pastora evangélica. Eu e o meu esposo Sidney dos Santos, juntamente com os nossos filhos, nós dirigimos uma igreja, servimos ao Senhor na Igreja Batista Orvalho com Graça, pela convenção CPB. Eu também sou discente de Letras Libras na Universidade Federal do meu estado. E eu quero falar hoje sobre esse vídeo do pastor agredindo a esposa. Quando nós estamos estudando Libras, nós estudamos as expressões corporais, facial e corporal. Nós precisamos estudar, nós precisamos aprender a utilizá-las e a lê-las, a ver no outro as expressões faciais e corporais. E olhando o vídeo do pastor, primeiro ele agride a esposa, tem a impressão que ele bate nela, o celular cai, mas ainda está gravando, e depois ele xinga aquela mulher. No segundo vídeo ele vem então pedindo um perdão para ela, para a família dela, para a família dele, para a igreja. E o que me chamou muito a atenção ali foi o modo em que ela se comporta e ela tenta ali ficar quieta, mas ela não ficou tão quieta porque ela estava sofrendo tanto que o corpo dela falou por ela. Ela não falou com a boca, mas o corpo falou. Ela olha muitas vezes para baixo, para um lado, ela está olhando o celular, enquanto ele está pedindo perdão, ela vai olhando ali as mensagens, mas tem uma hora que ela enche as bochechas, sabe quando a gente quer soltar? Botar o ar para fora, porque tem algo que a gente quer botar para fora. Quando a gente faz, sabe, eu não tô aguentando mais. Ela faz essa expressão, eu não tô aguentando. Ele ali pedindo, eu quero pedir perdão para minha família, para a família dela, para a igreja, e ela tá com aquela expressão de eu não aguento mais, eu não tô aguentando mais isso. Algumas vezes ela afasta os ombros para trás, que é um claro sinal de quem está desejando se afastar daquele locutor ou daquela situação. Algumas vezes ela coloca os braços meio que cruzados e ela meio que se abraça para se acalmar diante daquela situação. Ela puxa um lábio para cima e o outro para baixo. Sabe quando a gente puxa um cantinho do lábio, assim meio uma expressão de desdém, de desconforto, de algo que você não está concordando com aquilo ali, você simplesmente diz assim, tá, sei, sabe? Desdém e desacordo. Muitas expressões ela manifestou ali, muitas expressões faciais e corporais. Isso me chamou muita atenção. Fuja, mulher, das agressões, não aceite as agressões. Não, essa é a minha palavra para você hoje, em nome de Jesus. Não aceite as agressões. Aí alguém chega e diz assim, mas a Bíblia diz que a mulher tem que aceitar, porque a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. Primeiro ponto, nós precisamos aprender, entender o que é submissão na Bíblia. Submissão na Bíblia é estar debaixo de uma missão. Deus deu para o marido a missão de cuidar da casa, de cuidar do lar, de trabalhar em prol do reino de Deus, e a mulher está junto nessa missão. Ele tem a missão, ela submissão, ela está junto na missão. Entenda isso. Submissão também, no original, nós vamos perceber que é respeitar uma autoridade, ter consideração uma autoridade. Não significa dizer que você vai fazer tudo o que o outro quiser e que você vai se submeter a agressões, porque primeiro, Deus em primeiro lugar. E Deus não pede para que ninguém se submeta a agressões. Deus não pede.
A Bíblia diz para a gente perdoar, para a gente amar. Perdoar não significa aceitar tudo que vier do outro, não significa nem conviver. Perdoar, eu não estou dizendo aqui que ela deve separar ou qualquer outra pessoa, porque cada um que se entenda. Eu só estou dizendo que você não deve dizer o que a Bíblia não diz. Ser submissa é estar junto com uma missão, estar debaixo de uma missão. Mas um homem que te xinga, não aceite. Chega junto e fala, eu não aceito. A Bíblia não me obriga a isso, porque muitos querem colocar isso. Que a Bíblia diz que tem que aceitar, tem que se submeter. Se você for ao seu pastor e disser que o seu marido está agredindo e ele disser que você tem que ficar calada e só orar, pergunte para ele se ele está querendo ser cúmplice, porque isso é crime, tanto diante de Deus como diante dos homens. Olha, a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 15, todo aquele que aborrece o seu irmão é homicida. Homicida, preste atenção nisso. Alguns chegam e dizem assim, mas a Bíblia diz que só pode se separar se houver adultério. Jesus disse só em caso de adultério. Você acha que ser homicida é menos do que adultério? Eu não estou dizendo quem deve se separar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas alguns estão vivendo casos extremos e usam versículos bíblicos para apoiar algo que Deus não está apoiando. Pelo amor de Deus. Você acha que violência é menos do que adultério? E você acha que uma agressão não é um adultério? Não é? Agressão não é uma traição? Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher e desejá-la, ele já adulterou, querido. Ele já adulterou, querida. Porque para Deus, Deus considera a intenção do coração como se ato fosse. Ah, você pode perguntar, mas pastora, como assim? Onde a Bíblia diz? Eu acabei de dizer para você, Jesus fala que se um homem olhar e desejar aquela mulher, ele já adulterou, ele já está cometendo adultério. E você acha então que ele olhar para uma mulher e ele adulterar só com os olhos, você acha que é menos ou mais do que uma agressão? Do que xingamentos, do que falta de respeito, falta de consideração, falta de amar? E João que diz que aquele que aborrece seu irmão é homicida. Vamos pensar nessas coisas? Você pode deixar nos comentários a sua opinião, se você concorda, se você não concorda, se você tem um outro versículo bíblico. Porque nós somos livres para expressar nossas opiniões, nós somos de livre pensamento, de livre expressão. Quando a Bíblia diz, vamos entender o que é submissão, vamos entender. Estar debaixo de uma missão é respeitar uma autoridade, é respeitar, não é se submeter a agressões. Mas é interessante também dizer, eu vou ler para você, Efésios 5, 22, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Entenda que é como ao Senhor, entenda isso, é como ela é ao Senhor. E o Senhor Jesus não vai bater fisicamente, não vai xingar, não vai puxar o cabelo e coisas desse gênero. Entenda que é como ao Senhor em primeiro lugar. Agora é interessante também dizer que muitas pessoas esquecem do versículo 21, ou simplesmente não querem falar nele. Um versículo imediatamente anterior, Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Será que esses homens queriam tirar esse versículo da Bíblia? Sujeitando-vos uns aos outros. Todo cristão deve se sujeitar ao outro cristão, querer o bem do outro cristão. Não é agredi-lo, é querer o bem do outro todo. Antes dela ser esposa, ela é filha de Deus. Antes dela se submeter ao marido, ela vai se submeter a Deus. E quando ela for se submeter ao marido, é como ao Senhor. A mulher se submeteria a uma pessoa estranha que vai agredi-la, puxar o cabelo ou xingar. Ela ia se submeter a isso?
Não, porque ela não vai se submeter assim ao Senhor Jesus. Você precisa entender isso. É como ao Senhor, não é como um ímpio. Eu vou me submeter ao marido como me submeteria ao ímpio, não. É como me submeteria ao Senhor. Em terceiro lugar, entenda que a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. E a si mesmo se doa, se entrega por ela. Não é difícil se submeter a alguém que cuida, zela e ama, como Cristo faz com a igreja. Ou você pode imaginar Cristo chamando a mulher, a esposa dele, a igreja, de imbecil, de idiota e de muitas outras coisas. Você pode imaginar isso? Fazendo corriqueiramente, porque naquele vídeo a gente percebe que era corriqueiro. Tanto que o corpo dela diz o tempo todo. O corpo dela fala. E quantas e outras, e quantas e outras, e quantas mulheres estão na mesma situação. E não tem coragem de dizer, não tem coragem de falar. Pois eu digo para você, mulher, não se submeta à agressão. Não se submeta. Chega e diz assim, olha, não me xingue, não faça. Se continuar desse jeito, não vai funcionar. E eu quero também dizer para você o que a Bíblia diz a respeito disso. Se você acha que ele está pecando contra você quando agride, a Bíblia também tem orientação para isso. Eu vou ler com você também o que está escrito em Mateus, capítulo 18, versículo 15, para aqueles que querem usar alguns versículos isolados para justificar os seus pecados. Mateus, deixa eu só abrir aqui. Fica aí comigo, não sai não. Vamos entender isso juntos. Mateus capítulo 15, olha só. Perdão, capítulo 18. Mateus 18, 15. Diz assim, a santa e inerrante escritura, palavra de Deus, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas. Presta atenção nisso. Conversa com ele. Se ele não quis, chama teu pai, tua mãe, teus sogros. Chama uma ou duas testemunhas, irmãos da igreja. É a Bíblia, Jesus, que está dizendo isso. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Versículo 17. E se ele não as atender, dize-o à igreja, ou seja, junção de gente. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Você quer mais alguma coisa? Além disso? Chama, conversa e diz, não, parou, não dá. Não deu certo, chama duas ou três pessoas. Não ouviu? Leva para frente de toda a igreja. Chama a liderança, chama e conversa. Se você não faz isso e diz, não, eu tenho que me submeter ao meu marido, você tem que submeter primeiro à palavra de Deus. Se você não faz isso, você está pecando, você é que está errada. Porque a Bíblia diz que é para falar sobre o assunto, é para levar o assunto para duas ou três pessoas. Não deu certo? Leva para mais. É isso que Jesus diz. E se você não recebe a orientação do Cristo, então é você que está errada. É você que tem que ver as orientações de Jesus. Só para encerrar, o Salmo 50, escute comigo. O Salmo 50, versículo 20 diz assim. Eu vou ler do 19. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra o teu irmão e difama o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Isso é só, ele está falando só de quem está falando mal. Imagine as agressões. Fique com a palavra de Deus no seu coração. Você pode depois voltar esse vídeo do começo
entender melhor o que é submissão, entender melhor quando alguém peca contra você, quando alguém fere você, o que você deve fazer, e se submeter a Deus e à palavra de Deus. Não aceite agressão. E se a sua liderança disser que você tem que se calar, leia para a sua liderança Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. E pergunte a respeito disso, porque está muito claro, está muito evidente. Não aceite agressão. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Se inscreve aqui no meu canal Orvalho com Graça para mais vídeos. Eu espero mesmo que você seja abençoado com os vídeos do canal. Temos vídeos devocionais, vídeos de oração. Ore conosco e ore também pelos pedidos de oração que ficam nos comentários. Vamos orar uns pelos outros. Amém? Que Deus te abençoe. Senhor, abençoa o meu irmão e a minha irmã que está comigo nessa hora. Traz luz sobre o seu entendimento e sobre a palavra sagrada. Abençoa, quebra as correntes e as amarras. Quebra mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, tira do cativeiro o cativo. Tira do cativeiro a cativa. E, Senhor, abençoa fortemente por Cristo Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Deus te abençoe e te guarde.